Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Muito feliz por essa oportunidade, estar na presença do Senhor essa noite, nesse encerramento de campanha, né? 3 meses dessa campanha, e eu creio que o Senhor tem falado conosco. Eu não pude estar presente em todos os cultos, mas no primeiro eu estive em alguns, e desde o início eu ouvi o Senhor falando conosco através dessa palavra. Eu creio que o Senhor tem, eu acredito, mais um pedaço, ou seja, a última fatia do bolo nessa noite para nós. O Senhor tem mais um pouquinho para falar ao nosso coração, eu creio em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41, versos 5:2. Gênesis 41, 52. E eu gostaria de pedir para os irmãos ler comigo, amém? Leia e gravar no teu coração que nós vamos ler aqui. Amém? 1, 2, 3. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Aleluia. Palavra poderosa. Uma história do Senhor para a nossa vida. A história de José, quando nós pensamos em José, quando nós começamos a analisar, não tem como analisar a história de José sem pensar na caminhada do Senhor, no plano do Senhor para um povo. José é um dos que fizeram parte daquilo que o Senhor tinha. E se nós voltarmos um pouquinho atrás, na palavra do Senhor, nós vemos o Senhor chamando Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. E o Senhor promete descendência a Abraão. E a palavra do Senhor vai dizer que Abraão e Sara já eram avançados de idade. E Sara até duvida. E por determinado momento, ela pensa em trilhar um caminho com suas próprias mãos. E ela fala a Abraão: Abraão, você vai se deitar com a minha serva Agar e vai ter um filho. E esse filho vai ser por nosso filho. Mas ela estava tentando colocar um caminho no caminho do Senhor. Ela estava tentando criar um caminho onde o Senhor não estava tendo um caminho naquele momento. Ela estava tentando adiantar o tempo do Senhor. Glória a Jesus. Ela estava tentando adiantar a promessa. E na vida de José, mais para frente nós vamos ver que ele foi fiel em todos os aspectos. Mas aqui, antes da descendência ser formada, ela tenta adiantar o tempo. Mas muitas das vezes não podemos adiantar o tempo do Senhor, porque há um tempo do Senhor determinado sobre nossa história. Há um tempo que nós vamos precisar passar por aflições. Há um tempo que vamos precisar passar por lutas. Há um tempo que vamos precisar passar por dificuldade. Mas todo esse tempo o Senhor está nos moldando. Aquele que permanece fiel, aquele que permanece firme, aquele que permanece de pé perante a presença do Senhor, o Senhor está moldando. E aos 86 anos de idade de Abraão, Ismael nasce. Mas Isaac, o filho da promessa, demora mais 14 anos para nascer. Mas o Senhor tinha uma promessa: Isaac vem, Isaac nasce. Isaac se casa com Rebeca. E Rebeca dá à luz a 2 filhos, Esaú e Jacó. E mais uma vez nós vemos um conflito aqui entre família. Certo dia Esaú chega cansado da caça. E ele está faminto, ele está cansado. E Jacó prepara um alimento, a palavra de Deus vai dizer um guisado ou um prato de lentilhas e pão. E Esaú chega diante daquela comida e o cheiro deveria estar muito bom. E ele deveria estar com muita fome. E ele pede um pouco a Jacó. E Jacó vai oferecer uma troca a ele. E por determinado momento ele pensa, mas ele acaba trocando. Ele acaba trocando o direito de herança, o direito da primogenitura, por algo passageiro, por algo que ia satisfazer momentaneamente. Aí você me diz: irmão, por que você ainda não entrou na palavra de José? Porque o Senhor me fez ir até lá atrás para falar: glória a Jesus, nós não podemos adiantar o tempo de Deus nas nossas promessas como Sara fez.
E nós não podemos também renunciar àquilo que o Senhor tem sobre nossa história por algo momentâneo, por algo que vai trazer prazer momentâneo à nossa vida. Glória a Jesus. Nós não podemos trocar aquilo que é eterno por algo passageiro. Nós não podemos trocar o céu por aquilo que o inferno tem feito, aquilo que o inferno tem determinado sobre vidas. Nós não podemos trocar o nosso lugar na presença de Deus por nada desse mundo. E Esaú não devia ter trocado, mas ele acaba trocando. Mas dentro disso também o propósito de Deus continua se estendendo, porque o Senhor tinha um propósito. O Senhor ia levantar uma nação, e Abraão vem, Isaac vem, e agora Jacó vem com direito à primogenitura. E a palavra do Senhor vai dizer que Jacó vai trabalhar 7 anos, se casa com Lia, é enganado. Aquele que enganou agora é enganado. E trabalha mais 7 anos e se casa com Raquel, a esposa que ele amava. E a palavra do Senhor vai dizer que eles têm 12 filhos juntos, com o total de todas as mulheres de Jacó. E a palavra do Senhor vai nos fazer entender que era a continuação do propósito de Deus. Era a continuação da promessa de Deus que lá para Abraão o Senhor tinha determinado. E agora para Jacó o Senhor estava dando continuidade. Porque através dos filhos de Jacó, através dos filhos de José que viriam, se formariam as 12 tribos de Israel. Então o Senhor começa um propósito lá atrás e vai dando continuidade. Por mais que as famílias tivessem entrado em conflito, por mais que algo tivesse, por momento nós achamos que saiu do lugar, mas o Senhor estava com tudo sob controle. Porque o controle do Senhor não saiu das mãos dele em nenhum momento, mas em todo momento ele continuou seguindo com Abraão, com Isaac, com Jacó. E agora o Senhor vai olhar para José, um menino de apenas 17 anos de idade, no meio de irmãos mais velhos, homens formados. O Senhor vai olhar para José, e o Senhor vai escolher José. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que aos 17 anos ele apacentava as ovelhas de seu pai junto com seus irmãos. Ele era um moço obediente. Ele era um moço que sabia honrar o seu pai e sua mãe. Ele era um moço que ele sabia honrar o Deus que ele servia. Qual era o princípio de José? Era obediência e honra. Glória a Jesus. E o Senhor olha para aquele moço, e o Senhor escolhe ele para uma promessa, para a continuação daquilo que o Senhor tinha começado lá atrás. E a palavra do Senhor vai dizer que Jacó amava muito a José, porque ele queria muito ter se casado com Raquel, mas aconteceu contratempos, mas se casou. E José foi o primeiro filho. Raquel era estéril, demorou mais um tempo e ela gerou a José. Então ele era muito feliz com José. Ele era muito feliz com o filho que ele tinha. E ele acabava, segundo a palavra de Deus, amando um pouco mais a José. José era obediente. José, ele trazia ao seu pai tudo aquilo que os seus irmãos faziam. Ah, mas aí você diz, mas José era um fofoqueiro? Não, ele sabia honrar o pai dele. E quando ele via que algo estava errado, ele falava, pai, tem algo fora do lugar. Glória a Jesus. Tem algo aqui que eu preciso trazer para o Senhor. Porque ele queria honrar em todo tempo. E a palavra do Senhor vai dizer que os seus irmãos o invejavam muito. Os seus irmãos não gostavam de José. Certo dia o seu pai presenteia com uma túnica de diversas cores. Uma túnica diferente da dos seus irmãos. E isso vai despertar mais inveja pelos irmãos de José. Isso vai despertar mais inveja. Aquele que já era invejado, agora ele vê, o pai quer tratar ele diferente. O pai está vestindo ele diferente. Tem algo diferente em José, e cada vez o pai está se agradando mais dele, se afastando de nós. Então a palavra do Senhor vai dizer que, passado alguns dias, José tem um sonho. E o sonho de José, que eles estavam no campo e o molho que ele colhia se levantava, e o molho que os seus irmãos colhiam se dobravam perante ele. E aí os seus irmãos ficam mais invejosos ainda, e talvez se perguntando, mas o que esse menino tem? O
pai gosta tanto dele, o pai ama tanto dele. O pai demonstra perante nós que o pai tem um amor especial por ele. E agora ele está sonhando essas coisas. E agora ele está tendo esses sonhos. E se passa outra noite, José sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. E ele conta, talvez inocentemente, ou talvez porque queria contar mesmo. Queria falar, ó pai, eu estou tendo sonhos aqui. Eu estou tendo alguns sonhos e eu não estou entendendo, glória a Jesus. Mas José sabia que o Senhor tinha algo com ele. José sabia que o Senhor tinha algo através daqueles sonhos. José sabia que o Senhor tinha algo sobre a história dele. E a palavra do Senhor vai dizer que após esses sonhos, após muita inveja, após muitas críticas de seus irmãos contra ele, certo dia os seus irmãos saem a apacentar ovelhas em Siquém. E a palavra de Deus vai falar que Jacó fala, José, vai lá atrás dos seus irmãos e traga-me notícias. E a palavra do Senhor vai dizer que José vai pelo caminho de Siquém. E chegando pelo caminho, ele encontra com um homem, glória a Deus. E esse homem vai dizer, o que você procura? E ele fala, eu estou procurando meus irmãos, que eles estão apacentando ovelhas de meu pai por aqui. E esse homem vai dizer a José, não, eles estão em Dotã, porque eu ouvi certamente eles dizendo que iriam para Dotã apacentar ovelhas. E a palavra do Senhor não vai se referir quem é esse homem, eu tentei entender, nós não sabemos, mas foi alguém que foi colocado no meio do propósito do Senhor. Esse homem não tem um nome, glória a Jesus, mas ele foi uma peça fundamental para que José não voltasse para trás, mas ele fosse de encontro aos seus irmãos. Aí você me diz, mas ele foi de encontro, talvez até para a morte, que era o desejo dos irmãos dele? Não, sem saber, José estava indo de encontro ao propósito de Deus para a vida dele. Glória a Jesus. Sem saber, José estava indo de encontro àquilo que o Senhor já tinha escrevido sobre a história dele. Glória a Jesus. Muitas vezes nos sentimos muito desencontrados. Muitas vezes nós podemos nos sentir muito desamparados ou perdidos no meio do caminho. Mas eu já quero te dizer por esta palavra, sempre o Senhor vai levantar alguém, vai direcionar alguém no teu caminho, e o propósito de Deus não vai sair da tua frente, glória ao nome do Senhor. O caminho que o Senhor tem para você, o Senhor sempre vai levantar alguém que vai falar, ó, o caminho é esse, continua, está difícil, glória a Jesus. Não está encontrando, glória ao nome do Senhor, mas ainda tem um caminho para você caminhar, glória a Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que José começa a caminhar, e José chegando próximo aos seus irmãos, ao olhar de vista os seus irmãos para ele, os seus irmãos tramam o matar, porque àquela altura eu acredito que seus irmãos já estavam cansados demais de José. De imaginar, toda vez ele vem aqui atrás de nós e leva notícia para o nosso pai. Toda vez ele vem aqui, chega em casa, o pai fala, você é o preferido, eu te amo. Ah, José. E eles pensaram e tramaram entre eles, vamos acabar com essa história, vamos acabar com isso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Rúben, o irmão mais velho, vem no meio deles e fala, não matem ele. Ele interfere no plano dos seus irmãos. Mas Rúben dá a ideia de lançar José dentro de uma cisterna, de uma cova que ali existia. E a palavra do Senhor vai dizer que José se aproximando, eles lançam as mãos em José, tiram a túnica que o seu pai tinha presenteado a ele, tira as suas vestes e lançam ele na cova. E ali José desamparado e os seus irmãos se põem a comer ali e pensar o que fariam com ele. E nesse momento talvez um jovem como José deveria estar dentro da cova desamparado e estava. E o que será que estava passando na cabeça dele? Será que ele pensou em desistir? Será que ele pensou em retroceder?
Porque quando nós lemos a história de José, acompanhamos do início ao fim, nós vemos alguém que foi muito perseverante. Mas será que José também não teve momentos de dificuldade? Será que José não teve momentos de aflição? Pensa, ele pensando, meus irmãos estão ali fora, ali em cima comendo, se alimentando, e eles jogaram aqui, estão pensando o que vão fazer comigo. Glória! E talvez o inimigo nesse momento deve ter olhado e pensado, acabou a história de José ali. A promessa e todos aqueles sonhos. Porque através dos irmãos de José, está se findando aqui essa história. Mas o Senhor diz, não acabou a história de José por causa de uma cisterna. Não acabou a história de José por causa de uma cova. Não acabou a história de José por causa dessa primeira provação que ele está passando. Porque quando o Senhor faz uma promessa sobre a vida de alguém, Ele não faz a promessa, glória a Jesus, sobre o lugar que você está, mas Ele faz uma promessa sobre a tua cabeça. E não importa onde você esteja, a promessa do Senhor ainda está te seguindo. A promessa do Senhor ainda está te acompanhando. Glória a Jesus. O inimigo pode ter pensado, acabou para José, e o Senhor dizendo, tem uma promessa aí dentro. Acabou os sonhos desse garoto. E o Senhor dizendo, tem uma promessa aí dentro. Glória a Jesus. O inimigo dizendo, ele vai desistir. O Senhor dizendo, eu conheço ele é perseverante. Eu conheço ela é perseverante. Eu conheço esse irmão, essa irmã, eles são perseverantes. Glória ao nome do Senhor. Porque alguém entendeu que existia uma promessa. E essa promessa não pode ser barrada por ninguém. A promessa do Senhor, quando é designada sobre nossa vida, apenas nós podemos parar aquilo que o Senhor tem para nós, trilhando o caminho fora do que o Senhor tem sobre nós. Quando o Senhor destina uma promessa à nossa vida, Ele destina um caminho junto. Existe uma promessa, existe um caminho, e quem quer viver a promessa tem que seguir o caminho do Senhor. Então não há quem tire você do caminho do Senhor, do caminho da promessa, só você mesmo. Só você mesmo pode parar aquilo que o Senhor começou na sua vida. Por isso que você tem que entender que não importa o lugar que você esteja, porque eu não conheço e não sei como foi forjada a tua vida desde o início. Mas o Senhor teu Deus conhece. E se a promessa está sobre tua história, não importa o momento que você esteja passando hoje, neste dia, não importa a situação que você esteja. Glória a Jesus, o processo de José foi passado por diversas etapas. E nessa noite eu não sei a etapa que você está enfrentando. Mas eu quero dizer sobre a palavra do Senhor, diante da palavra do Senhor. A promessa do Senhor ainda está de pé sobre a tua história. A promessa do Senhor ainda está de pé sobre a tua vida. Não importa o momento que você esteja enfrentando, aquilo que o Senhor determinou ainda está ativo no céu. E o que está ativo no céu, está ativo na terra. E não há quem possa revogar a sentença do Senhor sobre a tua história. Lerotia. Não há quem possa revogar aquilo que o Senhor determinou sobre a tua vida. Mas é necessário perseverança, é necessário obediência, é necessário honrar. Glória a Jesus. A palavra do Senhor não vai enfatizar, José era um rapaz que orava. José orava, não. Mas ela vai deixar bem claro, José era obediente e ele sabia honrar. Glória ao nome do Senhor. E nós sabemos que quem obedece e honra a Deus tem intimidade com o Senhor. Nós sabemos através disso que sim, José orava ao Senhor. José buscava ao Senhor, porque ele existia sobre a vida dele o princípio de honra. Ele sabia que ele precisava honrar o Deus dos antepassados dele. Ele sabia que ele precisava honrar o Deus que estava direcionando a vida dele. Ele sabia que ele precisava honrar o pai e a mãe dele. Glória a Jesus. Ele sabia que ele precisava honrar e obedecer a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que passando uma caravana de ismaelitas, compram José, os irmãos dele vendem ele,
matam um animal, tingem a túnica dele com sangue, mancham a túnica, levam ao seu pai e diz: uma besta fera do campo, um animal muito furioso, acabou com José. E nesse momento José estava sendo conduzido pelo caminho, preso, como um escravo. Glória a Jesus. Antes tinha a casa do pai, o aconchego do pai, estava perto do pai, agora está sendo conduzido como escravo. E mais uma vez, o que será que se passava pela cabeça, pela mente de José? Eu sonhei, eu honrava, eu obedecia ao meu pai, mas agora tudo se virou contra mim. Glória a Jesus. Mas a palavra do Senhor não vai dizer isso, mas ela vai dizer que José continuou obedecendo, José continuou fiel, José continuou seguindo o Deus dele, servindo a Deus, honrando a Deus, sendo direcionado pelo caminho da promessa. O caminho da promessa pode doer, e vai doer muitas vezes nas nossas vidas. O caminho da promessa vai conter espinhos, vai conter adversidades, vai conter dias cansativos, dias dolorosos. Glória a Jesus. Mas todo o caminho da promessa precisa ser feito em sua vida como os degraus, porque o Senhor está te ensinando a ser corajoso, forte, a ser perseverante e a chegar àquilo que Ele desejou para você, a alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida. Então o caminho da promessa pode ser difícil, mas para quem persevera são degraus. Glória a Jesus. Porque cada dia na situação difícil e na luta é uma experiência de vida que você tem para contar, é um testemunho que você tem para contar e dizer lá na frente: eu andei sim por vales difíceis, mas o Senhor me colocou onde Ele queria me colocar, e não teve quem pôde parar a promessa do Senhor, não teve quem pôde parar a história do Senhor sobre minha história. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que José chega ao Egito, Potifar compra ele como escravo, e a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor abençoava José em tudo que ele fazia. Então vemos por aí que José continuou honrando ao Senhor, José continuou obedecendo, estava como escravo, não estava mais próximo do seu pai que tanto o amava, tinha sido traído e enganado pelos seus irmãos, mas ele estava honrando o teu Deus. Glória a Jesus. Sabe por que ele estava honrando a Deus? Porque o olhar do seu pai, ele pensava: o olhar do meu pai não está me vendo, meus irmãos não estão me vendo, minha mãe não está me vendo, mas o Deus que eu sirvo, Ele está me enxergando aqui nessa circunstância. Glória a Jesus. Ninguém pode estar te vendo na circunstância que você vive ou passa, mas você pode ter certeza, o Senhor está contemplando cada dia da tua história. Desde o iniciar da promessa do Senhor sobre alguém, até o último dia, o Senhor sempre está te sondando e te contemplando. Mesmo quando você pensa: ninguém está me vendo, mas o Senhor está te vendo, o Senhor está te contemplando. Mesmo quando você pensa: acabou tudo, acabou a história, mas o Senhor ainda tem uma promessa, o Senhor está te vendo todos os dias. O Senhor está te olhando todos os dias da tua vida. A palavra do Senhor vai dizer que José, ele continua honrando ao Senhor, e a casa de Potifar passa a ser próspera por causa de José. A casa de Potifar passa a andar bem, caminhar bem, porque o Senhor fazia com que José soubesse administrar a casa de Potifar. Ele foi colocado ali apenas como um escravo, mas Potifar foi dando caminhos para ele, abrindo direções dentro da sua casa ali, para ele poder administrar aquele lugar. E o Senhor foi dando sabedoria, porque José honrava o Senhor, e o Senhor continuava direcionando a ele. José continuava obedecendo, e o Senhor continuava sendo a direção e o caminho dele. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que certo dia a mulher de Potifar se interessa em José, mas José, ele nega. E a palavra vai dizer que continua essa insistência por alguns dias, até certo dia ela tenta de qualquer jeito que José
desonrasse o seu senhor. Que José desonrasse toda a confiança que Potifar tinha sobre ele. Mas em primeiro lugar, José era perseverante e obediente. Então ele pensa, eu não vou desonrar o meu Deus, e eu não vou desonrar o Senhor dessa casa, Potifar, porque ele está confiando em mim. O meu Deus está confiando em mim, mesmo que eu estou aqui como escravo, mas alguma coisa já aconteceu aqui diferente, e eu já estou governando aqui essa casa. Então o Senhor ainda está comigo, eu não vou desonrar Ele, eu não vou desobedecer o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que José foge. E o manto ou a capa de José fica sobre as mãos daquela mulher. Primeiro seus irmãos tiram suas vestes de uma túnica de diversas cores, a qual ele gostou, a qual seu pai presenteou. E agora a mulher de Potifar arranca a sua capa, seu manto, e ele sai correndo. E ela cria um falso testemunho contra José, e ele é acusado injustamente, e ele é preso, glória a Jesus. E mais um capítulo, uma circunstância do caminho de José começa a passar aqui. Mas nós vamos ver que quem continua perseverando e honrando ao Senhor, em todo tempo o Senhor vai criando direção, mesmo onde não tem direção. Em todo tempo o Senhor vai criando caminho, mesmo onde não tinha caminho. Na casa de Potifar chegou como escravo, começou a auxiliar, começou a colocar as coisas para andar dentro da casa de Potifar. E agora José entra na prisão como um prisioneiro do rei. Mas a palavra de Deus diz que o carcereiro olha para José e vê algo diferente em José. E ele começa a confiar em José, glória a Jesus. É só Deus que faz isso. José chegou lá como prisioneiro, mas o carcereiro olha para ele e enxerga algo diferente. E sabe que algo esse diferente? José não carregava um sonho que ele foi dormir e sonhou pela sua própria mente. Ele carregava 2 sonhos de Deus. Ele carregava um plano de Deus sobre a história dele. Glória a Jesus. Os 2 dias que lá atrás José acordou e contou 2 sonhos, ele não estava contando algo que ele imaginou, algo que ele pensou. Ele estava contando um sonho de Deus sobre a história dele. Por mais que ele não entendia, mas ele já estava falando aquilo que o Deus que criou o céu e a terra tinha poder para fazer sobre a história dele. Por mais que você não entenda a circunstância, mas muitas vezes você está contando para alguém, está tão difícil, mas você nem imagina que você já está contando o caminho que o Senhor está trilhando na tua história. Você já está contando as experiências que você está tendo com o teu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. José continuou perseverante e fiel, continuou honrando e obedecendo. Essas são as palavras que o Senhor mais despertou no meu coração esses dias, ouvindo, estudando, lendo essa palavra: honra, obediência, glória a Jesus. Obediência, honra, glória a Jesus. Aleluia. Aí nós vamos falar, nós precisamos orar, mas honra e obediência tem que estar junto, glória a Jesus. Eu preciso jejuar, mas a honra e a obediência precisam estar junto de mim. Glória ao nome do Senhor. José começa a administrar a prisão. José começa a prestar conta dos outros presidiários que estavam ali. E o carcereiro começa a confiar muito em José. Alguém que veio como escravo agora já estava ali. E nós olhando espiritualmente para essa palavra entendemos, o José estava no segundo estágio do ensinamento do Senhor sobre a vida dele. Porque casa de Potifar foi o ensinamento daquilo que o Senhor tinha. Ele já estava aprendendo a administrar. E aqui na prisão também o Senhor estava falando: José, você vai aprender a administrar mais um pouquinho aqui, porque eu vou te colocar em algo maior se você continuar firme e perseverante. Aleluia. Agora você entende que são degraus? Você entende que o caminho que você segue, isso para quem permanece firme, fiel e perseverante e obediente, são degraus do Senhor para a tua história. São degraus do Senhor para a tua vida. Talvez você está olhando e falando: não, mas esse lugar, talvez o trabalho, talvez alguma dificuldade na família que eu estou passando, está tão difícil.
mas o Senhor está te ensinando a lidar com situações. O Senhor está forjando o teu coração, porque lá na frente Ele precisa de você para algo maior. Mas é necessário que agora você aprenda a ser ensinado pelo teu Deus. Glória ao nome do Senhor. Porque quem honra e obedece quer ser ensinado. Glória a Jesus. Quem honra e obedece quer continuar sendo doutrinado pelo Deus que ele serve. E José em todo o tempo estava servindo ao Senhor. Era na cova, era na cisterna, era dentro da casa de Potifar, era na prisão. Mas ele continuou perseverante. E a palavra do Senhor vai dizer que certo dia, 2 homens que estavam ali, prisioneiros do rei, havia tido uma desavença com o rei e foram lançados ali, estavam juntos com José. E eles vão ter 2 sonhos, cada um o seu sonho. E o padeiro sonha e pede a José para interpretá-lo. E José interpreta que a morte era certa para o padeiro. Existiria uma cesta sobre a cabeça dele, e os animais comeriam do alimento que ele fizesse. E ali estava determinado dentro de 3 dias a morte daquele padeiro. Mas José vai dizer ao copeiro a interpretação do seu sonho também. E era a restituição ao cargo. Ele voltaria ao palácio de Faraó. Ele voltaria a exercer aquilo que ele exercia antes. Então a palavra do Senhor vai dizer que passados dias aqueles 2 homens saem do cárcere. E antes do copeiro sair, José chama ele e fala: lembra de mim quando você estiver perante Faraó? Se nós formos olhar assim, que pedido ousado de José, não é, irmãos? Que pedido ousado de alguém que estava ali como prisioneiro e falar: você vai chegar até Faraó, lembra de mim, fala de mim para ele. Mas eu entendo espiritualmente por essa palavra, que José já estava entendendo o propósito do Deus dele sobre a vida dele. Porque não foi por acaso que José falou: lembra de mim quando você chegar perante ele. Mas José já sabia que tinha um propósito do Senhor sobre a história dele. José já sabia que assim como a cisterna não foi o ponto final, assim como a casa de Potifar não foi o ponto final, aquela prisão não seria o ponto final para a história dele. Glória a Jesus. Talvez para dificultar, o inimigo armou várias vírgulas. A intenção do inimigo muitas vezes contra a nossa vida é colocar ponto final, mas ele não pode colocar mais do que uma vírgula. E ele fica parado no lugar onde está a vírgula e olhando: será que vai conseguir passar? Mas o Senhor vai lá e faz você passar por essa vírgula. O Senhor faz você passar e continuar caminhando. Porque o inimigo não tem poder para colocar o ponto final sobre nossa história. O inimigo não tem poder para colocar o ponto final sobre nossa caminhada, sobre a nossa vida. Então eu quero dizer por essa palavra para você nessa noite: não importa as vírgulas que o inimigo lançou sobre tua história, glória a Jesus, é o Senhor quem determina o último ponto sobre a tua trajetória. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está dizendo: vírgula não é ponto final, rebor, que é assim. Vírgula, talvez você vai parar e vai pensar: será que dá para prosseguir? E o Senhor está dizendo por essa palavra: é na vírgula que você vai respirar mais um pouquinho, e eu vou te dar força para continuar prosseguindo. E o inimigo que estava olhando para ver a tua parada, vai ter que ver que você continuou. Glória a Jesus. Aleluia. A vírgula não é o ponto final na tua trajetória. As vírgulas de José não eram ponto finais, aleluia. A vírgula que o inimigo pode ter estabelecido sobre você, sobre tua casa, sobre tua família, sobre tua geração, sobre tua descendência, aleluia. O Senhor está dizendo essa noite: não é um ponto final, glória a Jesus. Para quem permanece firme e fiel, glória a Jesus, ainda há a trajetória de Deus, ainda há a história de Deus, ainda há continuação do Senhor sobre vidas, ainda há continuação do Senhor sobre casas nesse lugar e nessa noite,
ainda há continuação do Senhor sobre histórias nessa noite, aleluia, glória ao nome do Senhor. Não importa quantas vezes o inimigo pegou a folha e tentou rasgar ou até rasgou, mas o Senhor está dizendo nessa noite por essa palavra: eu pego outra folha e começo a escrever tudo novo. Glória ao nome do Senhor. Eu pego outra folha e começo a escrever uma nova história. Não importa quantas vezes o inimigo lutou contra você e você pensou, já era, acabou. O Senhor está dizendo: eu tenho todo o poder para dar continuação na tua trajetória. O Senhor só está contando nessa noite conosco. E o Senhor está contando com alguém que vai permanecer honrando e obedecendo. O Senhor está contando com alguém que vai permanecer obediente e fiel. Alguém que vai permanecer na trajetória. Alguém que não vai desistir no meio do caminho. A palavra do Senhor vai dizer que passam-se 2 anos desde a reinterpretação dos sonhos, e José permanece na cela. E José permanece firme e fiel. E José permanece obediente ao Senhor. E o propósito de Deus continua caminhando. E certo dia Faraó acorda atormentado, e ele acaba de haver tido 2 sonhos. E os sonhos de Faraó os irmãos já conhecem. A interpretação de José era sobre 7 anos de fartura, mas depois viria 7 anos de seca. A palavra do Senhor diz que Faraó chama muitos adivinhos, muitos magos daquela época, muitos homens sábios para tentar adivinhar aquele sonho, e ninguém poderia adivinhar aquele sonho de Faraó. E certo dia, certo momento, em meio àquele alvoroço e aquela tormenta de Faraó, o copeiro se lembra: não, teve um cara lá, teve um moço, um jovem, teve alguém lá dentro da prisão, que ele era diferente de todo mundo, porque ele estava preso como nós, mas ele estava administrando a gente, e tinha uma sabedoria sobre a vida dele, e aquela sabedoria não vinha dele, mas aquela sabedoria vinha do alto. Tinha alguém direcionando aquele rapaz. E o copeiro vai falar: ele me mandou eu chamar ele, eu esqueci dele, mas agora eu vou lembrar dele. Fala: ó, tem um jovem lá dentro da prisão, ainda está lá, tem alguém lá, e certamente ele vai interpretar esse sonho. E Faraó manda chamar José. E os irmãos conhecem a história. José chega perante a Faraó, interpreta os 2 sonhos de Faraó. A palavra de Deus vai dizer que depois de José haver interpretado todos os sonhos, e dito a ele: certamente vai ter 7 anos de fartura. Vocês precisam administrar bem. Vocês precisam ajuntar bem durante esses 7 anos. Vocês precisam se organizar, porque os 7 anos de seca serão muito severos sobre a terra. Então os 7 anos que vocês terão de fartura, vocês precisarão de alguém sábio, de pessoas sábias, de pessoas capazes, para poder administrar esse tempo sobre a terra do Egito. Glória a Jesus. E aqui, nada mais, nada menos do que direcionado pelo próprio Deus, eu creio assim. Faraó vai olhar e vai falar: eu não vejo outro homem senão você. Glória a Jesus. Porque, usando outras palavras, mas está aqui na palavra, porque eu vejo Deus em você. Porque você é usado por Deus. Porque o Espírito Santo habita em você. Glória a Jesus. E qual que é o resultado de José chegar diante de Faraó nesse momento, e Faraó enxergar tudo isso nele? É a obediência e a honra que ele permaneceu desde lá do início. Glória a Jesus. Ele não esqueceu do Deus que ele servia, e certamente o Senhor não se esqueceu dele no dia de dificuldade. Aleluia. José não se esqueceu do Deus poderoso Criador. E nesse momento o Senhor usa aquele que é ímpio para falar: não, eu vejo em você alguém capaz de administrar esse tempo. Glória a Jesus. Faraó nem imaginava, mas o Senhor estava colocando José ali para administrar aquele tempo.
É claro que teria que ser José, porque José estava sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus desde o início. Glória a Jesus. E se eu for conjecturar aqui para você, vamos imaginar José chegando na casa de Potifar, e ali ele monta um currículo bom, e ele vai para a prisão, ele passa por injustamente acusações injustas, e ele continua ali moldando o seu currículo, porque ele administra ali também. E agora diante de Faraó ele tinha um currículo para mostrar para Faraó, porque o Senhor já estava ensinando ele desde lá do início. O Senhor já estava ensinando ele no momento de aflição. E isso que é difícil nós entender. Isso que é difícil nós colocarmos no nosso coração e guardarmos. O Senhor estava ensinando José a ser administrador, não quando ele interpretou um sonho, mas era lá atrás. Glória ao nome do Senhor. Quando ele não via esperança, o Senhor estava colocando uma profissão sobre a mão dele. O Senhor estava colocando sabedoria. O Senhor estava falando: José, eu vou te honrar lá na frente, mas eu preciso te ensinar. E muitas das vezes o Senhor vai nos ensinar onde nós não queremos estar. Ah, José, eu vou te ensinar. Mas o Senhor ensinou ele por lugares duros, por lugares difíceis, por lugares trabalhosos, por noites de choro, por noites que pensou: estou sozinho, mas continuou firme e fiel, permaneceu firme e fiel. E o Senhor em todo tempo estava moldando a José. E a palavra do Senhor vai dizer que Faraó chama José, tira o seu anel de sinete, que era um anel que os reis usavam naquela época para determinar, para selar documentos, para determinar palavras, para determinar algo, para dar uma ordem sobre o povo. E ele coloca nos dedos de José. Ele pega uma veste de linho fino e coloca sobre José. E quando eu li esse versículo, é o 41, versículo 42. Quando eu li isso, o Senhor me fez voltar várias vezes. Porque eu não sei como o Senhor trabalha sobre a vida dos irmãos, mas quando eu estou para pregar alguma palavra, ministrar algo da parte do Senhor, eu estou no trabalho e o Senhor está falando comigo todo o tempo. E o Senhor está me direcionando e eu saio da palavra, e o Senhor faz eu voltar para a palavra de novo. Glória ao nome do Senhor. E nesse momento José se veste, e o Senhor fez eu lembrar. E o Senhor falou: compartilha com a minha igreja, glória a Jesus, que lá no início José ganhou uma veste de muitas cores, uma veste bonita que o destacava, mas os seus irmãos rasgaram, tiraram dele. No meio da trajetória, José estava com seu manto e com a sua capa. A mulher de Potifar arranca a sua capa. Ele foi acusado injustamente, mas como ele permaneceu firme e fiel, no momento oportuno, no tempo certo do Senhor, o Senhor colocou uma veste sobre José, a qual o homem, a qual a mulher, a qual ninguém podia tirar. Glória, porque era o cumprimento da promessa sobre aquele que havia perseverado. Glória. Não importa o que fizeram para você no início, não importa o que fizeram no meio da trajetória, o importante é a veste do Senhor que está te esperando no final. Glória, porque o Senhor está dizendo: eu ainda tenho veste nova para a minha igreja. Glória ao nome do Senhor. Você pode passar aflição, você pode passar angústia, você pode passar dificuldade, mas o Senhor está dizendo essa noite: há uma veste que ninguém vai arrancar de você. Há um anel sobre o teu dedo que ninguém vai tirar da sua mão. Glória, aleluia. O cumprimento da promessa do Senhor ninguém pode mexer. Glória a Jesus. O inimigo da tua alma não pode mexer no cumprimento da promessa. Aqueles que te invejavam lá atrás não podem mexer no cumprimento da promessa do Senhor. Será que alguém está entendendo o que o Senhor está direcionando?
não importa as vestes que foi vestido e as vestes que foram arrancadas, importa é as vestes que o Senhor está colocando, glória. Importa é as vestes que o Senhor está depositando sobre mim e a sua história nessa noite. Importa é o que o Senhor está escrevendo sobre nossa história. Não importa quantas vezes pensou em desistir, em parar, em desanimar. O que importa nessa noite é que tem vestes novas do Senhor. Tem honra do Senhor para aquele que permanecer firme e fiel, para aquele que obedecer, para aquele que honrar o Deus vivo, aleluia. Porque para aquele que era encarcerado, agora a palavra do Senhor vai dizer que ele é honrado, ele constitui família, e ele põe nome em 2 filhos que o Senhor presenteia a ele. E através desses 2 filhos, o Senhor o fez esquecer, glória a Jesus, do momento de tudo que ele havia passado. E através do 2º filho, o Senhor o fez próspero, onde ele mais sofreu. O Senhor fez uma nova história, onde ele achava que era o fim. O Senhor tirou a vírgula de Satanás e continuou escrevendo nova história para José. E José chegou lá no final e foi honrado por Deus, porque permaneceu firme e fiel. Que os irmãos possam guardar essa palavra nessa noite. Permaneça obediente, permaneça firme, permaneça fiel ao teu Deus. Não importa a trajetória, não importa por onde você vai passar, não importa a circunstância que o inimigo está determinando para talvez te fazer tropeçar, não. O que importa é que a última palavra está na mão do Senhor sobre tua história. A última palavra, quem determina ainda é o teu Deus. O Deus que tirou José de lá da casa dos seus pais e o fez governador do Egito, sob circunstâncias que aos olhos humanos não existiam. Mas o Senhor faz milagre, glória ao nome do Senhor. O Senhor pega quem não é e faz ser. Porque existia uma promessa do Senhor, e José continuou, deu continuidade à promessa. José só deu continuidade. José só deu continuidade à história do Senhor. Pode se colocar de pé. Grupo de louvor pode subir. José foi apenas a continuação. Tudo que o Senhor tem para a tua história não vai parar em você, mas se estenderá por suas gerações. Tudo que o Senhor determinou sobre tua vida não vai parar sobre você, mas se estenderá sobre os seus, sobre tua casa, sobre tua família, sobre as circunstâncias impossíveis. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer ser aquilo que não é, para fazer ter aquele que não tem, para fazer de novo onde foi determinado um ponto final. Glória, aleluia. Curva sua cabeça, eu quero orar junto com você nessa noite. Eu quero orar e apresentar ao Senhor as nossas vidas. E pedir que o Senhor possa continuar sendo o nosso revestimento, sendo a nossa força, sendo a nossa direção. Senhor meu Deus, aqui está esta palavra, Senhor. Aqui está a tua santa palavra. Senhor, aqui está uma palavra simples, mas determinada do teu coração. Senhor, e foi entregue sobre cada coração, sobre cada vida. Eu peguei minha parte, eu creio que os teus filhos também. Senhor, e nessa noite eu apresento essa igreja diante de ti. Eu apresento cada sonho, cada circunstância. Ah, Senhor, cada sonho que está parado, cada circunstância, Jesus, que se colocou como obstáculo na vida dos teus filhos. Nessa noite eu quero te pedir, Senhor, por essa palavra, por essa campanha, a qual o Senhor vem falando há 3 meses. Eu quero te pedir, Senhor, faz algo novo sobre a vida dos teus servos, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, reveste a tua igreja, Senhor. Nos ensina, Senhor, a te honrar. Nos ensina a te obedecer. Nos ensina a entregar o nosso melhor a ti. Nos ensina a louvar teu nome. Nos ensina a exaltar o teu nome. E que todo sonho que está parado, no nome do Senhor Jesus, que seja liberado em nome
nome de Jesus, todo sonho, tudo aquilo que o inimigo pensou que ia parar por aí, nessa noite, seja liberado os sonhos, os planos de Deus sobre tua vida, os planos de Deus sobre tua história, os planos de Deus sobre a tua casa, os planos de Deus sobre tua família. Em nome de Jesus, Pai, faz uma grande obra. Em nome de Jesus, Pai, faz o teu querer e a tua vontade, faz o desejo do teu coração. Senhor, é o que te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Faz o teu querer, Pai, faz a tua vontade, Senhor. Glória a Deus.